Evangelho segundo nos escreveu Mateus, o capítulo 5, versículo 17 ao 20, mais um trecho do Sermão do Monte, pregado por Jesus, segundo o Dr. Hendricks, no volume 1, página 361, do seu comentário de Mateus. Segundo o Dr. Hendricks, esse sermão aconteceu numa primavera do ano 28. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, não um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Primavera do ano 28, Jesus exercendo seu ministério na Galileia, as pessoas começam a fluir para vê-lo, para ouvi-lo e para receber as bênçãos decorrentes desse contato com Jesus. Fosse cura física, fosse libertação, porque levavam-se endemoniados para que ele os libertasse. E Jesus, então, por essa feita de multidões indo vê-lo, de diversos lugares da Palestina, ele prega esse sermão, esse maravilhoso sermão, extraordinário sermão que mexe conosco até hoje. E ele prega esse sermão de um monte ali entre a região de Genezaré e Cafarnaum, próximo da onde ele residia. E nesse sermão, o foco dele primordial são os seus discípulos, mas ele prega com a voz que vai além dos seus discípulos. E ele, pregando esse sermão, o faz para que os seus discípulos sejam capacitados a viverem aquilo que se espera de um discípulo. E é interessante você observar que o primeiro quadro do seu sermão é um quadro que ele vai destacar o caráter daqueles que fariam parte do seu reino, porque a mensagem do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus é o reino, ele é o Senhor do reino, ele é aquele que veio instituir um reino, e ele é aquele que chama os seus ouvintes para se arrependerem, porque o reino estava próximo. E aqui no Sermão do Monte, há uma série de informações que ele dá sobre o reino que chegou e o caráter daqueles que pertencem a esse reino. E a gente viu no primeiro quadro que ele fala dos felizes, ele não fala necessariamente do que é felicidade, mas quem são os felizes, e aponta o caráter dos felizes, e que são humildes, pobres de espírito, que são aqueles que a Bíblia descreve como os que choram, os que têm sensibilidade para chorar, os que choram por causa do pecado. Talvez essa tenha sido a nossa lepra dos últimos tempos, insensibilidade para com o pecado. Nós pecamos sem se preocupar, cometemos erros deliberadamente. Como nós vivemos num mundo que não se incomoda com o pecado. Ele diz, bem-aventurados os que choram, e o foco ali é que choram e que tem sensibilidade pelo estado em que se vive longe de Deus, a miserabilidade humana que não tem nada para oferecer para Deus. É o caráter da sensibilidade diante do pecado. Faz parte do caráter ser manso, faz parte do caráter ser de uma justiça integral, tem fome e sede de justiça. E ele vai trabalhando o caráter. Mas hoje eu vou falar do lugar da lei e dos profetas em Jesus.
É isso que o nosso trecho no Sermão do Monte traz. E é interessante, quando estudava, me deparei com uma colocação de Tomás de Aquino, numa coleção de reflexões que Tomás de Aquino faz, chamado Catena Áurea. E lá na página 186, que ele traz essa coletânea de informações sobre o Evangelho de Mateus, ele diz algo interessante. Quando você lê as bem-aventuranças, Jesus foca na perseguição. Foca na perseguição. E aí Tomás de Aquino diz que talvez os discípulos tenham ficado com medo. Por que de tanta perseguição? Iremos quebrar alguma lei? Talvez pairasse na mente, no coração dos discípulos uma dúvida. Ele fala tanto de perseguição, e será que nós vamos sair daqui e ele vai nos colocar contra a lei? Então Jesus já advertidamente traz no seu próprio sermão o que a gente acabou de ler e o que eu foco no versículo 17. Não penseis. O que vocês estão pensando diante da minha mensagem? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ufa, se formos ser perseguidos, que sejamos não por sermos contraventores da lei do Senhor. E aqui, então, eu queria fazer 4 pontuações bem rápidas com vocês nessa noite. A lei e os profetas ocupam um lugar de responsabilidade. A lei e os profetas ocupam um lugar de longevidade, ocupam um lugar de reciprocidade e ocupam um lugar de profundidade. Quando eu digo que a lei e os profetas, eles ocupam na fala de Jesus, na vida de Jesus, o lugar de responsabilidade, eu digo baseado no versículo que acabei de ler para vocês, o 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus tinha uma responsabilidade para com a lei dada pelo Pai. Jesus tinha uma responsabilidade com tudo aquilo que estava ali na Torá. Mas Jesus tinha uma responsabilidade também com os profetas, que foram denunciadores da contravenção, da rebeldia, da rebelião do povo contra Deus. Se você observar os sermões dos profetas, ou os livros dos profetas, basicamente são sermões. E são sermões de denúncia, e são sermões pesados, porque o povo quebrou a lei do Senhor. Então, quando você vê Jesus aqui dizendo, eu vim cumprir a lei e os profetas, nada mais estava dizendo do que, eu vim cumprir o Velho Testamento. É lógico, se você é um leitor crítico das Sagradas Escrituras, você vai observar que Jesus não era visto assim tão afiado à lei. Jesus, ele curava no sábado. E ele mandava o rapaz coxo, o paralítico, melhor dizendo, o paralítico, depois de curado, carregar seu leito no sábado. E para muitos religiosos, isso era uma quebra dos mandamentos. Também a gente pode puxar na memória, quando Jesus ele não come, ele não lava as mãos antes de comer. E ele diz que não deveriam se preocupar com esses atos de ablução, lavando as mãos como ato de purificação antes de comer, porque o que contaminava não era o que entrava, mas o que saía. Não entenda Jesus como alguém que não tinha higiene. Entenda que Jesus não estava lavando as mãos como um ato de purificação, porque ele já sabia da pureza interna. E ele também já sabia que muita gente que lavou a mão tinha o coração sujo naquele meio. Mas isso escandalizava. Jesus também não jejuava como eles. Ao contrário,
Uma das coisas que você vai ver Jesus fazendo muito é comendo. Convidava, ele estava ali. E ele incentivava os seus discípulos a comer enquanto o noivo estava vivo. E para essa turma, Jesus não era tão assim um cumpridor da lei. Eu acho que Jesus viesse hoje, ele também nos daria um pouco de trabalho. Com toda sinceridade, ele nos chocaria. Em 15/8/2011, uma das repórteres ali, não sei de que canal, de que revista, a Kátia, ela perguntou assim para o Pondé: será que Jesus, ele seria a favor do casamento homoafetivo? Será que ele escandalizaria a igreja hoje? E o Pondé, ele disse: é provável que Jesus escandalizaria muita gente, mas talvez não pelo que você pensa. A gente pensa que Jesus é extremamente o oposto daquilo que a gente acha que é legal, que é politicamente correto. E talvez Jesus fosse uma surpresa e um incômodo para você e para mim também. Porque nós queremos trazer sempre Jesus para o nosso lado. E tem hora que parece que Ele não está com as nossas mazelas, com os nossos costumes. Tem hora não, sempre Ele não está com as nossas mazelas, com as nossas feiuras, com as nossas esquisitices, endossando-as. Por quê? Porque Jesus, de fato, Ele cumpria a lei. Presta atenção quando Ele diz que veio para cumprir, porque a palavra cumprir aqui, plerosai, significava completar. Fazer com que tudo aquilo que precisava de ser preenchido fosse preenchido. Ele veio fazer com que a lei chegasse ao seu ápice, porque nele, absolutamente nele, se cumpriu plenamente tudo. Hoje nós temos um relógio digital, ou esse analógico, digital e analógico, isso, mas antigamente nós tínhamos aquela ampulheta. Não tinha. Você lembra desse relógio da ampulheta aí? Aquele que você tinha uma quantidade de terra, você virava e descia tudinho até chegar na parte de baixo. Quem lembra desse relógio? Ufa, né? Ninguém se lembra. Então, quando a areia descia até embaixo, se completava. É como se a lei tivesse chegado ao seu ápice. Tudo tivesse sido preenchido, feito, completado. Jesus diz: eu vim para completar, eu vim para fazer, eu vim para cumprir a lei. Glórias ao nome dele, porque nele nós encontramos um complemento absoluto da lei. Nenhum detalhezinho ficou sem cumprir. No nascimento, Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz para nós que ele veio e cumpriu a lei. Na infância, ele cumpriu a lei através dos gestos do pai dele. Depois você vai caminhar um pouquinho para Mateus capítulo 3, 14. Mais uma vez, ele cumpre a lei e diz que lhe convinha cumprir toda a justiça. Isso no batismo, isso no batismo de João, isso na circuncisão, isso no nascimento. Em cada detalhe, ele cumpriu a lei. Em cada detalhe. A lei apontava para ele, e na lei, e nele a lei encontrava sua plenitude. O seu plerosai, plenitude. E é interessante você observar que há 465 promessas sobre o Messias, e em Jesus, dos profetas, com as suas 456 promessas, encontram plenitude. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E ele diz em Lucas 23, 4, que, aliás, é dito dele em Lucas 23, 4, por Pôncio Pilatos: eu não vejo nesse homem crime algum. Esse é o nosso Jesus, cumpriu toda a lei. Ele diz: eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então ele tinha uma responsabilidade com a lei. Segundo ponto, ocupa lugar de reciprocidade. Versículo 19. Olha aí o versículo 19, por favor. Aquele, pois, que violaram destes mandamentos, pois que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado
mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Para Jesus, a lei, ela tinha uma conotação de reciprocidade. Como assim? Se você observou bem esse texto, eu li, eu reli, eu li mais uma vez, eu tentei decorar, eu não dei conta, mas se você observar bem, aqui não tem relação com salvação. Não tem. Se você cumpriu o mandamento zelosamente, legal, você cumpriu o mandamento, ensinou zelosamente, legal. Você vai ser grande no reino dos céus. E se você não cumpriu, não ensinou o mandamento, posto que do menor, legal, você vai ser mínimo no reino do céu. Então não tem relação com salvação, tem relação com galardão. A lei, ela vem aqui nesse contexto do sermão, que mais à frente nós vamos trabalhar ainda mais, mas como galardão. Eu digo para vocês que eu não entendo muito de galardão, até porque se eu morar numa coabzinha lá no céu, eu estou satisfeito. Sabe aquelas casinhas? Se eu morar no céu, tá bom demais. Jesus, mas só que ele está dizendo que se você aprender e ensinar, ainda que do menor. E é engraçado que a cultura de Jesus tinha os mandamentos menos importantes. Vou te dar um exemplo de um mandamento não tão importante. Deuteronômio 22, versículos 6 ao 7. Era um mandamento não tanto importante. Diz assim: se de caminho encontrares algum ninho de ave, alguma ave ou no chão, com os passarinhos ou os ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente, a mãe e os filhotes não tomarás para ti, para que te vá bem e se prolongue os teus dias na terra. Então, você viu lá, mãe com os passarinho, mãe, pega não, seus dias se prolongam na terra. Eu só assim, esse é um mandamento pequeno. Ele está dizendo que aquele que observasse essas leis, ainda que pequenas, seria considerado no céu. E aqueles que considerassem leis assim relevantes para eles e as ensinassem, seriam vistos como importantes no céu. E para nós, irmãos, você tem que guardar, nós não somos salvos pela lei, mas quão belo é andar de acordo com a vontade do Senhor, ensinada pelo Senhor e discernida através de Cristo Jesus, que nos interpreta a lei, porque toda a lei apontava para Ele, e a partir dele a gente começa a ler a lei, e a partir dele a gente começa a entender os 10 mandamentos, e a partir dele a gente começa a entender as cerimônias, e a partir dele a gente começa a viver. Eu garanto para você que você no reino dos céus vai ser grande. Mas se vivemos displicentemente, se vivemos como que agora pela graça, mas relaxadamente, como fazendo com que a vida seja feia e sejamos mau testemunho, eu não digo que você perde a salvação. Deus te deu e ela não se perde. Mas no reino dos céus, você vai ser considerado mínimo. Porque o Senhor diz, olha, a reciprocidade. A lei, ela vai te dar de acordo com aquilo que você vivencia no reino dos céus. Terceiro, ocupa o lugar de longevidade. Longevidade. Ele diz assim, até que os céus e a terra passem, até que os céus e a terra passem. O que está dizendo isso? Desde Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, a Apocalipse, de novo céu e nova terra. Então, do Gênesis ao Apocalipse, essa lei, nem um i, nem um tio vai passar dela. Ela se estende. Ela é uma lei que vai sempre estar presente. Para que essa lei precisa de estar presente, pastor? Deus não rifa a santidade dele. Você está pensando que Deus vai engolir, que Deus vai deixar passar, que Deus vai falar, não, ele, tadinho, não tem isso não. Deus é santo, santo e santo. E o Deus que é santo, santo e santo, quer que você tenha consciência que você é pecador, pecador, pecador.
É muito interessante que Jesus conta dos 2 homens que subiram ao templo para orar. Um já se achava justo, um já se achava pleno, um já se achava poderoso porque jejuava, porque dava o dízimo, mas o outro que desceu justificado, a única coisa que ele conseguiu reparar de si, por causa da lei, é que ele era pecador. E a lei serve para mostrar que você, nós não somos absolutamente nada, e que nós falhamos, e que nós erramos. Quão pesada é a lei, quão dura é a lei, quanto ela revela para nós, como diz o apóstolo Paulo, a cobiça. Se ele não tivesse falado da cobiça, eu nem saberia que ela existe, mas ela revela os meus pecados, ela revela as minhas falhas. Isso até para o não crente. Eles possuem limites. Por quê? Porque um senso de acusação, um resquício da retidão de Deus ainda os banha. E quando Deus chamar cada um no seu tribunal, Ele vai dizer, de fato eu errei. E quando ele foi sentenciado à morte eterna, ele vai saber que o foi pelos seus próprios pecados. E quando nós estivermos diante do tribunal de Deus, e Deus falar, vinde bendito do meu Pai, você vai falar, foi graça e foi graça, porque todas as vezes que eu me encontrava em pecado, eu disse para Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? Cristo Jesus. Ele me livrou do corpo da morte. Ele me livrou do Gênesis, não coma desse fruto, ao Apocalipse, novo céu e nova terra, a lei vai nos acompanhar, e que seja para nos fazer nos quebrantar, e buscar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, a graça benfazeja do Senhor Jesus. Último ponto, em Cristo Jesus, Sermão do Monte, a lei e os profetas encontram profundidade. E eu encerro aqui, presta atenção, porque vos digo, olha o finalzinho. Lei, estão entendendo? Eu vim para cumprir. Vai passar os céus e a terra, mas ela vai estar aí. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora, aqueles que querem viver como esses religiosos aqui, esses não têm lugar no reino dos céus. Por que Jesus está sendo tão severo aqui com o pessoal que era tido como cumpridores da lei, que conseguiram garimpar na Torá 613 mandamentos, que conseguiram dizer que 365 mandamentos negativos diziam para eles todos os dias, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E 248 mandamentos positivos, era como se os ossos deles dissessem, vamos fazer a vontade de Deus. Como um pessoal com esses 613 mandamentos podem ser assim vistos por Jesus? Olha, com eles não. Se a justiça de vocês não for melhor do que a deles, vocês não vão entrar no reino dos céus. Como? Porque a justiça deles, o apego deles à lei era superficial. Mateus capítulo 23, Jesus vai chamar eles de sepulcro caiado. De vez em quando eu vou no cemitério, e eu não preferiria não ir, mas de vez em quando nós vamos, vi o pastor, durante a semana de terno, você pode saber, está indo para o cemitério. E se ele estiver sentado no caixão, ele vai ajudar alguém a ser enterrado. E aí eu tenho que ir. E aí lá, eu fico impressionado com a beleza. É impressionante. Eu não sei se vocês têm esse gosto mórbido que eu tenho, mas eu fico olhando, olha que anjo bonito, que coisa fantástica. Aquelas estruturas, cemitério lá do centro da cidade, dos protestantes, e o Consolação. Eu passava do lado de fora com a vontade de entrar para dentro. Uma hora eu vou fazer um tempinho, vou entrar. Mas o cheiro me desanimava.
A Su não gostava de passar lá nos primeiros anos de Mackenzie. Pai, vamos rápido, porque esse negócio cheira mal. É bonito por fora, mas por dentro, esse sepulcro podre. Esses homens são bonitos por fora, esses homens são esteticamente, mas estão mortos por dentro, não vivam do jeito que eles vivem, eles só têm aparência, vocês não podem viver só de aparência. O Senhor no mesmo sermão, capítulo 23 de Mateus, vão dizer que eles são hipócritas, é tudo teatro, Vocês estão vendo esse pessoal tudo bonitinho, arrumadinho aí, os fariseus hipócritas. Eles são assim, gente que parece muito simpática, gente que parece muito educada, mas tudo é teatro. Eles parecem serem piedosos, eles quando vão jejuar desfiguram o rosto, eles quando vão apresentar diante de Deus fazem longas orações, mas é tudo hipocrisia. Não sejam como eles. Não sejam como eles superficiais, não sejam como eles teatrais, não sejam como eles que são injustos. Eles atam fardos demais para os outros carregarem, mas eles não querem carregar com o dedo. Não sejam como eles, não sejam homocêntricos como eles, porque eles fazem tudo a fim de serem vistos pelos homens, e eles já receberam a recompensa. E eles não entendem que o Senhor quer a misericórdia. Se soubessem o que quer dizer misericórdia, quero, e não sacrifício. A religião deles não está no coração, mas nas regras. Eles não me conhecem em intimidade, mas só em preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Isaías capítulo 28, versículo 10. Eu queria concluir chamando a tua atenção. O Senhor quer que nós nos aproximemos dEle. E Ele quer que nos aproximemos dEle com a noção correta de que nós somos salvos pela graça dEle. Mas não podemos banalizar uma vida de piedade, baseado no cumprimento daquilo que Ele espera de nós. E aí eu poderia fechar dizendo aqui dos tantos mandamentos que nós encontramos na Bíblia. Não cerimoniais, mas outros tantos. Mas eu quero dizer para você, como dizia Agostinho, se você amar a Deus sobre todas as coisas, eu não preciso de me preocupar com mais nenhum outro item. Sabe por quê? Porque quem ama a Deus, presta só a Ele culto. Só a Ele. Quem ama a Deus, sabe guardar tempo para estar na presença de Deus. Quem ama a Deus, sobre todas as coisas, não constrói ídolos. E quem ama a Deus sobre todas as coisas, aprende a amar o próximo, feito à imagem e semelhança de Deus. E não vai cobiçar nada que lhe pertence, e não vai em absoluto defraudar nada que seja do seu próximo, e não vai levantar falso contra o seu próximo, e não vai prejudicar em nada seu próximo. Sendo assim, diz o Senhor, que o resumo da lei é o amor. Quem ama de verdade, com o amor que Cristo coloca no seu coração, é um cumpridor da lei. Por isso em Jesus, a lei não acaba, a lei é cumprida. Por isso em Jesus, a lei tem a dimensão do Gênesis ao Apocalipse. Por isso, em Jesus, a lei, ela gera reciprocidade. Obedeceu, grande no reino dos céus. Não salvação, mas galardão. Por isso, em Jesus, a lei, ela deve ser aprendida com profundidade.